As 5 perguntas mais difíceis na entrevista de estágio e que certamente, se você vacilar, você vai reprovar. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala do Estágio. Eu estive mapeando as 100 principais perguntas realizadas nas entrevistas para estágio. E aí eu verifiquei as 5 que mais reprovam os candidatos nas grandes empresas do Brasil. Então, fique atento. Eu vou dizer a quinta, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira pergunta que mais reprova na entrevista de estágio. A quinta pergunta qual que é? Por que você se interessou por esse programa de estágio e pela nossa empresa em particular? Pergunta difícil, hein? A área bancária cai muito, a área de tecnologia, a área de marketing, a área de pedagogia, cai muito essa pergunta. Por que você se interessou por esse programa de estágio e por que você se interessou em particular pela nossa empresa? Aí eu vou te dar a dica de resposta. Você vai usar a técnica dos 3 porquês, tudo bem? O que é a técnica dos 3 porquês? Você vai dizer o porquê da área, o porquê da empresa e a vocação que você tem para aquilo. Vou dar um exemplo, eu estou ali no estágio da Nestlé. No processo seletivo de estágio da Nestlé me pergunta: Rômulo, por que você se interessou por este programa de estágio e por que você quer fazer parte da Nestlé? Olha, existem 3 motivos muito claros. Primeiro, a Nestlé trabalha na área da alimentação. E eu acredito que uma das maneiras mais importantes de você ajudar o ser humano é nas suas necessidades básicas, a alimentação. E a Nestlé tem uma preocupação com isso, inclusive tem bons programas sociais. Então, área. Segundo ponto, a empresa. Esse é um segundo ponto pelo qual eu quero estagiar. A Nestlé é uma empresa centenária, poucas empresas têm uma história de mais de 100 anos e a Nestlé é uma referência mundial. Vocação. Aí vem o terceiro ponto. E o terceiro motivo é que eu escolhi justamente trabalhar com engenharia de produção, porque eu acredito que o engenheiro possa colaborar com a melhoria da qualidade e a quantidade de alimentos. E é por isso que eu me candidatei a esta vaga da Nestlé. Então você trabalha 3 porquês: área, empresa e vocação. Eu só dei um exemplo para você entender. Vamos para a quarta pergunta que mais derruba os candidatos de estágio no Brasil? Vamos lá. O que te motiva a trabalhar? Qual é o motivo que você busca um estágio? Tá? Minha dica, vá muito além da bolsa. Muito além. É lógico que quando a gente está fazendo faculdade, a gente está preocupado com a questão da bolsa. Os custos, mesmo que você faça uma faculdade pública, são altos de manutenção, de deslocamento, de um monte de coisa. E para quem faz faculdade particular, os custos são mais altos ainda. Tá? Então é lógico que é natural o candidato a estágio falar: olha, a minha motivação para trabalhar é justamente por causa da bolsa, que é muito boa, eu preciso pagar os meus custos, tal. Isso é importante, mas isso não é o mais importante, pelo menos não para quem está fazendo a seleção contigo. Então, o que te motiva a trabalhar? Eu poderia trabalhar, olha, poderia responder, existem 2 motivos muito claros. Primeiro motivo, eu sou um profissional que estou fazendo o meu curso e eu preciso desenvolver aprendizagens. Cite o verbo aprender na entrevista de estágio. Eu estou desenvolvendo aprendizagens, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver. Este é um motivo muito claro. E outro motivo pelo qual eu preciso estagiar é justamente uma bolsa que me ajude a subsidiar os meus estudos. Então aí fica uma resposta muito mais completa e muito mais aceitável para o recrutador. Aí você não reprova. Terceira pergunta de estágio. Vamos comigo até a primeira? Vamos lá. Terceira. Me conte um momento ou um projeto que você trabalhou em equipe. Então, esse tipo de pergunta, me diga quando você trabalhou em equipe, me fala um momento onde você foi protagonista de um time, me diga resultados que você conseguiu conquistar em equipe. Esse tipo de pergunta na entrevista de estágio é uma pergunta 100% situacional, ou seja, o recrutador ou o gestor do estágio que está fazendo a entrevista, ele quer ouvir uma situação. Mas, Rômulo, eu nunca trabalhei. Não tem problema, você não precisa ter trabalhado. Pode ser uma situação na sua universidade, no seu curso. Conte uma situação onde você tenha trabalhado com personalidades diferentes, que você exerceu algum protagonismo, que você trouxe resultados. Vou dar um exemplo. Me veio a pergunta, eu falo: olha, um momento ali que eu tive um projeto para trabalhar em equipe foi no final do 3º semestre da faculdade de Direito. Nós tínhamos uma peça jurídica para apresentar em inglês, e aí eu, junto com a Mariana, dividimos a equipe, dividimos os trabalhos, trabalhamos dessa forma, o resultado da apresentação foi 9, então eu cito o nome de pessoa, cito o resultado, cito o que fizemos, traz uma situação real, tá bom? Vamos para a segunda pergunta que mais reprova? Cuidado com a primeira.
Cuidado com todas, aliás, mas essa primeira é casca de bala, como diria alguns alunos meus. Vamos lá, antes de eu vir aqui com a segunda, se você de repente quer treinar uma entrevista para o teu programa de estágio, se preparar para uma dinâmica de estágio, qualquer outra etapa, ou melhorar o teu currículo, o teu LinkedIn, tua GUP, tua Solides, porque é por lá que passam as melhores vagas de estágio, você pode chamar nesse WhatsApp aqui, tá bom? Que ele também, o link dele está no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Você pode chamar, os preços para esse serviço são pequenos, para os inscritos no canal Sala do Estágio. Aqui os vídeos não faltam e não falham, tem vídeos novos toda quarta-feira, 1h da tarde, tá bom? Tudo que eu preciso é da sua inscrição e do seu like para você não perder nada. Sala do Estágio, os processos seletivos, o mundo do estágio passa por aqui. Segunda pergunta que mais reprova, aos 5 minutos e 52 de vídeo. Descreva uma situação em que você enfrentou um desafio ou uma dificuldade, ou o que você fez. Vamos lá. 90% dos candidatos que hoje participam de vagas de estágio são candidatos da chamada geração Z, né? Ou seja, pessoas que estão ali entre 22 e 23 anos. Recrutadores mais da velha guarda e gestores mais da velha guarda, que é de 35 para cima, que são a maioria que fazem seleções de estágio, e eu falo porque estou nesse mercado, eles têm um medo dessa geração. Qual é o medo? De vocês, mais jovens, não aguentarem pressões. Logo pedirem para sair. No primeiro problema, já vazar. Então, é mais ou menos assim. Eles estão perguntando assim, escuta, você é uma pessoa forte para levar pressão? Você é uma pessoa que, se você tomar uma bronca, você vai chorar no banheiro ou você vai continuar percorrendo o teu caminho de estágio? Aí eles perguntam dessa maneira. Descreva uma situação em que você enfrentou um desafio ou uma dificuldade grande e o que você fez. Então, tem que contar uma situação. Situação, pergunta situacional. Precisa contar uma situação, tá bom? Minha dica, conte uma situação, não conte uma situação pessoal, de doença, de família, não. Conte uma situação relacionada ao teu curso, à tua faculdade, ao teu emprego anterior, ao teu estágio anterior, mostrando como você se sobressaiu. Utilize o método STAR. STAR é situação, tarefa, ação e resultado. Vou dar um exemplo. Olha, uma situação onde eu enfrentei grande pressão, foi num determinado momento, eu trabalhava no caixa do supermercado Pão de Açúcar e começaram a perceber que havia muitos desfalques financeiros, situação, ok? Aí, situação tarefa. E aí eles fizeram uma reunião e a minha tarefa imediata foi gerar um relatório de todos os meus caixas e verificar que tudo estava adequado. A partir daí, que eu mandei esse relatório, eu tomei uma ação. Procurei meu chefe na sala dele e disse que entendia a preocupação, mas que eu nunca cometeria esse erro. Então, ele falou que ia fazer uma auditoria, eu mantive a tranquilidade e o resultado foi apurado, que havia uma outra questão lá com a tesouraria, né? Mas é uma situação de pressão que eu consegui resolver bem e continuei trabalhando lá por mais X meses ou tantos anos ou não sei o que. Ou seja, só peguei um exemplo para você entender como funciona esse método STAR. Você diz a situação, qual foi tua tarefa, qual foi tua ação e qual foi o resultado e que você aguentou, digamos assim, uma situação difícil. Agora, a pergunta que mais cai e mais reprova nas entrevistas de estágio é: fale um pouco sobre você. Fala um pouquinho sobre você. É a primeira pergunta da entrevista de estágio. E eu vou deixar um roteiro completo aqui nesse vídeo. Ó. Corre lá para assistir que vai te ajudar bastante. Excelente preparação na torcida por você. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.